11 de junho de 2001, ano em que foi lançado o grandioso e tão aguardado Game Boy Advance, portátil da dona Nintendo. Junto a ele nesse mesmo ano, foram lançados logo de cara uma porrada de novos títulos pro portátil. E analisando no Google, eu tava buscando por jogos mais simples e casuais que possam me entreter. E esse bonitão aqui acabou chamando minha atenção. X-Men Reign of Apocalypse, desenvolvido pela Digital Eclipse e lançado pela Activision. Esse jogo saiu 3 meses após a estreia do GBA no mercado, e até os dias atuais eu não o conhecia, não tinha ouvido falar, e quando fui no YouTube procurar saber sobre, tudo que eu tive foi uma enxurrada de long plays, o que não ajudou muito. Só que isso não é motivo pra gente não começar a jogar um jogo, certo? E principalmente ser o primeiro cara a ter algo mais crítico pra abordar sobre esse título e poder passar essa experiência junto com vocês. Mas primeiro deixa eu me apresentar porque eu fui muito mal educado. Eu sou o Lucave e sejam muito bem-vindos ao meu primeiro vídeo fora dos shorts. Se gostarem do conteúdo e quiserem me acompanhar nessa minha nova jornada de análises, peço por favor que se inscrevam no meu canal. Mas primeiro acompanhe o meu vídeo, depois você pensa na inscrição. E agora, a gente vai descobrir junto se X-Men Reign of Apocalypse estreou bem ou não no primeiro ano do Game Boy Advance. 3, 2, 1, vambora! O jogo se inicia como todo joguinho mais antigo, sem muita enrolação ou aquele monte de trailers iniciais que todos os jogos atuais têm. Aparece a intro oficial do Game Boy, os logos dos respectivos detentores do jogo e logo estamos no título do game, que é bem bacaninha por sinal. Um fato curioso já de cara dessa tela é que ela tem uma referência à escrita de abertura dos X-Men dos anos 90. Detalhe bem interessante por parte da Digital Eclipse. Parabéns Digital Eclipse, muito bom ó. Mua. Seguindo no menu, apertamos o botão Start, trocamos de tela e de repente damos de cara com esse Professor Xavier esquisitão aqui, que mais parece que está com algum problema de estômago, tá se segurando até o último segundo na esperança de que você resolva iniciar logo o jogo e deixe ele ter seu momento de reflexão em paz. Seguindo para a aba de opções, nós temos essa imagem que até agora eu não entendi direito o que está acontecendo. Tá bom. Ignorando isso, à esquerda podemos configurar som, música e o número de contínuos disponíveis. Eu vou seguir com o padrão de 5 contínuos que o jogo já deixa pré-configurado. Aparentemente não tem como selecionar a dificuldade do jogo, que significa que ele possivelmente não tem um hard mode, o que é uma pena, né? Dito isso, começamos um novo jogo em 1 entre 4 slots disponíveis e aqui a gente pode decidir com qual membro da equipe X a gente vai começar. Podemos escolher entre Wolverine, Tempestade, Vampira e Chico Lopes. E é bacana que o jogo disponibiliza uma mini biografia para cada um, dando um pouquinho de personalidade para os heróis antes do jogo começar. E aqui eu decidi começar com Carcaju Estressado, que é meu favorito. E também já vou adiantando, eu zerei isso aqui 4 vezes, uma para cada personagem. Após decidirmos nosso personagem, o jogo inicia sua história. Aqui os 4 integrantes acabaram de retornar do Mojoverso e quando chegam na Mansão X, reparam que tudo foi destruído e que esse local se trata de uma realidade paralela, controlada pelo vilão Apocalipse, que dá o título ao jogo. Agora cabe a nós, o player, é óbvio que sempre sobra pra gente, né? Abrir caminho contra o exército do Dr. Manhattan Tecnológico aqui, chegar até o portal do espaço-tempo e levar o quarteto de volta pra casa. O primeiro detalhe bacana desse jogo é a forma como a equipe interage, que é por meio de balões. Eu sei que pode parecer bobo pra você, mas eu particularmente achei isso bem legal, tendo em vista que isso aqui é um jogo de uma equipe vindo direto dos quadrinhos. Então, faz sentido, né? E os 4 integrantes aqui até que tem bastante personalidade, mesmo com meia dúzia de palavras soltas na tela, o que eu achei impressionante da Digital Eclipse conseguir botar tanto capricho em tão pouca palavra. Souberam passar muito bem a forma como cada X-Men lida com determinada situação. Ciclope sendo mais centrado no plano como um líder, Tempestade sendo mais complementar e coletiva em ideias, Vampiro dando sugestões de possíveis ações emergenciais e Wolverine sendo o Wolverine. Vamos lá, papai, vamos! Dando continuidade, assumimos o controle do personagem escolhido e nosso primeiro momento da gameplay começa. Temos uma HUD à esquerda com a fotinho do nosso X-Men, nosso número de vidas, barra de HP e poder mutante. Ao centro temos o cronômetro do jogo, dizendo quanto temos de tempo restante para completarmos determinada fase. Andamos pelo cenário e vemos que apertando o botão A, caso você esteja jogando com algum controle de um padrão de Xbox, descobrimos que nosso herói ataca com golpes rápidos e leves. No botão B são ataques lentos, porém mais pesados, bem clássico de jogos beat'em up. Apertando A e B ao mesmo tempo, utilizamos um ataque em área, com o custo de perdermos um pouco da nossa barra de vida. Com R nós pulamos e durante o pulo podemos utilizar ataques leves, com o botão A. No L executamos um ataque combo, que é carregado por essa barrinha azul aqui, que é o tal poder mutante que citei, que se enche ao atacarmos inimigos com golpes normais. E já falando nos inimigos, eles também têm uma barra de HP que se encontra aqui embaixo. Você também pode fazer uma meia-lua e em seguida apertar o botão A, para soltar um especial bem bacana, tipo Street Fighter mesmo. Uma outra coisa que você pode perceber é que esse jogo tem as sprites muito bem animadas e bastante bonitas, mas aí você deve estar se perguntando, Meu Deus, Lucave, bonito onde? É tudo uns quadrados na tela. Meu primo de 3 anos faz melhor no Paint, ó. Meu amigo, a gente tá falando de um jogo de praticamente 23 fucking anos atrás e que saiu pra um portátil que tinha 32 KB de memória. Isso aqui é lindo demais pra aquela época. Sabe o que eu tava fazendo 23 anos atrás? Possivelmente comendo ração de cachorro ou lambendo sabão pra saber se ele realmente tinha gosto de chocolate igual a embalagem dizia.
Que nojo. Tirando as brincadeiras, esse jogo realmente tem seu charme até os dias de hoje, pelo menos pra mim. Ele é bastante colorido e as sprites se destacam bem no cenário. As animações são bem fluídas e dão uma boa sensação de movimento. Poder correr por aí com o Wolverine, por exemplo, fatiando tudo que se mexe, ouvindo esse sonzinho de garra aqui é muito bom. E caso você seja rápido, dá pra realizar uns combos bem interessantes com os personagens, o que é bastante satisfatório e te motiva a melhorar sua coordenação pra acertar o timing de cada golpe. Prosseguindo, você começa a perceber que, infelizmente, o cenário ao fundo não recebeu a mesma qualidade que as sprites acima dele. Apesar dele criar um bom contraste na relação personagem e background, ele é sim algo totalmente genérico. É literalmente uma PNG colada no fundo, não tem nenhuma animação de luzes, movimentação ou qualquer objeto que seja interativo. O fundo tá ali, só pra dizer que tem um fundo. Tem um certo nível de detalhe bem interessante, mas nada criativo nem diferenciado. E em determinados momentos ele chega a ser até inconsistente, mas eu já chego nessa parte. Andando um pouco mais, a gente bate nos capangas do apocalipse e o jogo vai te dar um aviso pra prosseguir pelo cenário, com essa cabeça aqui que mais parece surfista prateado do que o professor Diarreia. Você obedece, caminha pra frente e enfrenta seu primeiro chefe no jogo, o Blob, que pertence ao grupo chamado A Irmandade. Ele é lento e bastante fácil de se derrotar, como todo primeiro chefe em jogo beat'em up casual. E não tem muito segredo ou estratégia aqui, vai pra cima dele, bate até a barra de vida zerar e GG. Derrotando o Blob, os 4 X-Men iniciam uma conversa pra saberem qual o próximo passo da missão e a primeira fase se encerra. Sobe a pontuação que você teve no cenário e uma mecânica bem legal é revelada após isso, um sistema de melhorias para o nosso personagem. Nesse sistema, ao final de cada fase podemos distribuir 2 pontos em 3 de nossos atributos: poder mutante, vida e força. Investindo em vida, aumentamos a nossa vida máxima, óbvio. Em força, aumentamos o dano causado nos nossos inimigos, mas o upgrade de poder mutante eu sinceramente não entendi muito bem como funciona. Aparentemente, e com aparentemente eu digo revendo meus clipes enquanto eu editava, eu percebi que o poder mutante parece aumentar cada vez mais rápido a sua própria barra, enquanto você bate nos inimigos com ataques leves. Mas eu não percebi diferença no dano que a gente causa, então escolha sabiamente onde investir esses pontos. Uma outra coisa também que me ocorreu e já vou deixar de aviso pra vocês é: não apertem Start antes de investirem os 2 pontos em algum dos atributos. Por algum caralho de motivo, se você apertar Start sem querer antes de upar qualquer ponto, o jogo te faz prosseguir sem melhoria para a próxima fase. E no final da próxima fase, quando a tela de melhoria aparecer de novo, você não vai ter aqueles 2 pontos perdidos anteriormente, só os 2 da fase atual completada. Então, se atentem nesse detalhe. Chegando na segunda fase, mais um fundo de cenário PNG genérico. Professor Diarreia continua nos guiando e vamos avançando para o único lado que tem como avançar em quase todo o beat'em up, para a direita. Novos inimigos aparecem, mais esmagação de botões, etc. Avançando mais um pouco, a gente chega no segundo chefe do jogo, o Cable, o Homem do Futuro. Opa, pera aí, por que um cara com o uniforme do X-Men tá enfrentando os X-Men? Ele tem preconceito contra a própria raça, igual a Tabitha Bumbum no Evolution? Então, lembra que eu falei no começo do vídeo que nessa dimensão quem comanda é o Apocalipse? Pois é, ele pelo visto tem um jeito de controlar a equipe dos X-Men e da Irmandade. Ah, Lucavio, então quer dizer que o Blob, ele tava enfrentando os X-Men não porque não gosta dos X-Men, ele tava enfrentando porque tava sendo controlado. E porque ele não gosta dos X-Men também. Para exemplo básico, se você já assistiu X-Men Evolution, você com certeza já associou o final da história de lá do X-Men com a do jogo aqui. Mutantes controlados pelo carecão reluzente, que passou sei lá quantos mil anos no congelador, agora tá azul, alto, igual um avatar e doido da cabeça querendo um mundo com superdotados. Mas voltando ao Cable e assunto dos chefes, eu vou deixar uma outra coisinha adiantada aqui pra vocês. As lutas contra chefes desse jogo, infelizmente, em sua grande maioria, não são marcantes. E você só sabe que tá de fato enfrentando um chefe por ele ser um sprite totalmente diferente dos 500 mil minions repetidos que você já enfrentou antes. Não tem cena diferenciada do chefe entrando, ele não tem fala quando aparece, não tem ponto fraco pra explorar, nada disso. Ele entra repentinamente na tela como qualquer outro inimigo, só pra ser esponja de dano, tomar um sacode mais demorado e jogar uma pelada no Vasco depois. Só que, óbvio, nem tudo é só merda, e esses chefes receberam um capricho individual muito bom no moveset. E tipo, muito bom mesmo, cada um deles tem sua própria particularidade. O Magneto te ataca com metais e cria um campo magnético, o Noturno consegue te combar com teletransporte, acertar com seus braços e pernas compridões, o Fera vira o Ed Gordo do Tekken e faz essas piruetas aí, e por assim vai. E já vou te avisando que eles podem te combar igual você comba eles, então é melhor tomar cuidado. A tua porrada dói tanto neles, quanto a deles dói em você. Vai achando que só você é a favor do se tá no jogo é pra usar. Os bichos não são burros também não, filho. E como eu acabei de citar, as sprites são bem bonitas, então você consegue identificar quem são os chefes graças ao capricho que a Digital Eclipse teve aqui. Mas você não consegue identificar em momento algum quem são esses chefes, caso não conheça um pouquinho ou não saiba nada do universo Marvel ou dos X-Men.
Reign of Apocalypse é um jogo que, pelo visto, não tá muito preocupado em introduzir alguém que nunca conheceu o universo Marvel e tá começando pelo GBA, tendo em vista que em quase nenhum momento ele diz o nome dos personagens que você tá enfrentando. Então o player que vem se aventurar nesse jogo sai boiando caso não tenha tido qualquer contato com a HQ ou a animação do X-Men, porque o jogo em nenhum momento mostra a disposição para apresentar esses detalhes. Tu mesmo pode passar por isso tranquilamente nesse jogo, se você estiver pensando em jogar sem criar nenhum tipo de compromisso em ler umas 200 milhões de HQs da equipe dos superdotados. Aí quer dizer, como se já não bastasse os vilões serem um cone vazio de profundidade de diálogo, eles ainda por cima não têm nomes. Foda. Quer um exemplo? Finge que eu sou a Digital Eclipse. Agora eu te dou 3 segundos pra você me falar que caralhos de personagem é esse aqui. 3, 2, 1, acabou o tempo. E aí, sabe? Não. Como assim você não conhece o Sauron? Não, não é esse Sauron não. Como assim você não conhece o Sauron? Pra também não pegar tão pesado e ser um pouco justo, pelo menos 90% dos personagens que aparecem aqui já são caras famosas. Mas novamente eu repito, caso você conheça um pouquinho do universo Marvel e dos X-Men. O próprio Sauron, por exemplo, já apareceu na série clássica dos X-Men. Só que você não precisa se sentir obrigado a saber disso só porque o jogo não quis te dizer, pô. Eu mesmo não sou nenhum especialista de Marvel e DC, esse canal não vai ser focado pra falar de jogos de Marvel e DC, mas como eu citei, por serem personagens mais famosinhos, pode ser que você reconheça a grande maioria, assim como eu. E você sempre pode olhar no YouTube em vídeo de bosses que tem a legenda com o nome de cada um deles, graças à tecnologia de hoje. Eu só tenho pena de quem tava com esse joguinho lá em 2001 e não tinha um guia sequer pra descobrir quem eram os chefes. Ficou chupando o dedo. Dando seguimento na gameplay, a gente avança pra mais uma fase e descobrimos que algumas delas nos dão vida bônus. Muito generoso da sua parte, jogo. Muito obrigado. Enfrentamos mais uma chuva de armas ômega, que eu só descobri se tratarem deles por conta desse balão de fala aqui. E olha só que legal, eles também fazem parte da tropa Alpha, ou Alpha Flight. Outro detalhe que eu não sabia e descobri graças ao jogo. Quem dera se durante toda a gameplay fosse assim, né? Reign of Apocalypse. Uma coisa engraçada também que eu vou incluir aqui é que esses armas ômega, pelo menos nesse jogo, parece aqueles de boneco do Homem-Aranha bombado de camelô, que é muito comum você ver sendo dado como presente em alguma festa infantil. Mas enfim, eu só não entendi por que eles foram se apresentar na terceira fase, muito menos a surpresa dos mutantes de estarem lidando com a arma ômega, já que na segunda fase eles já estavam presentes e ninguém fez alarde. Talvez erro de continuidade, talvez eu esteja sendo leigo ou perdi algo. Eu juro que eu voltei aqui durante a gravação e não entendi muito bem do que aconteceu. Se alguém souber, me corrija nos comentários, por favor. Com educação. Vamos adiante no cenário, damos um pau no Gambit dessa vez e prosseguimos para a próxima fase. Saia da frente, Gambit. Novamente melhoramos o personagem, que a essa altura já se encontra um pouco mais fortinho que anteriormente, e assim a gente vai até o final do jogo. Enfrentando uma boa quantia de inimigos pelo cenário, derrotando mais personagens-chefes no comando do vilão azul, e a cada fase concluída e melhoria adquirida, a gente vai ficando cada vez mais preparado para enfrentar o Apocalipso. A essa altura do vídeo, acho que você já deve ter percebido um detalhe na gameplay ao fundo. Quase sempre eu estou enfrentando os inimigos nas laterais do cenário, e é aqui que começam as fragilidades mais significantes desse jogo. Isso porque Reign of Apocalypse peca num dos aspectos mais importantes de um jogo nesse gênero, que é justamente ter um ritmo mais dinâmico e mais frenético. Aqui não, tudo se mexe em câmera lenta, os inimigos são lentos, as coisas não acontecem, e quando acontecem demoram. Parece uma porra de uma cena dirigida pelo Zack Snyder. É sério, tudo parece que tá em slow motion, você fica às vezes quase 10 segundos esperando alguém aparecer na tela pra apanhar, e isso quebra muito o ritmo do jogo. Lá pela quinta fase, a gente vai estar numa espécie de elevador que aparenta ser da indústria Trash. Quando eu digo aparenta, é porque o jogo não diz em nenhum momento se aqui realmente é o local das indústrias Trash. Eu, por puro chutômetro, acredito que seja, devido à presença exorbitante de sentinela no local. E cara, que chatice é enfrentar esses sentinelas justamente por conta desse jogo ser lerdo. E eu não tô zoando nem pegando pesado com o jogo não. Olha o tempo que eu fiquei parado, esperando, enquanto algum deles apareceu na tela pra me enfrentar. E uma outra coisa também que me chamou a atenção aqui é que quando a gente derrota um sentinela, ele emite o som de voz humana e não robótica. Não entendi. Mas voltando ao assunto da fase 5, cara, ela é uma das fases mais demoradas e só se salva um pouquinho porque no final tem o Juggernaut pra enfrentar, que é um dos chefes mais fortes e resistentes do jogo todo. O chato é que ele tá justamente numa fase que tem inimigos que entram e saem da tela logo depois que eles entram, que aí deixa tudo mais lento, mais demorado, mais irritante e num jogo que você tem tempo pra completar cada fase. E vai por mim, meu amigo, isso vai se repetir até o final e vai te deixar muito puto. Ainda mais se você for fechar esse jogo 100%, que foi o meu caso. Então parar pra pensar que você vai ter que passar por isso tudo de novo, mais 3 vezes com cada mutante, já desanima um pouquinho. Eu sinceramente não tive muita paciência conforme avançava as fases. Então sempre que eu podia eu acabava com a raça do cidadão com o primeiro pedacinho de corpo que ele colocava na tela.
Bom, pelo menos esse jogo parece que reconhece que é lerdo e te envia um aumento de tempo durante as fases. E falando nesses aumentos, também é possível regenerar poder mutante, assim como a vida que eu citei anteriormente. Olhando pra gameplay ao fundo, você pode até achar que esses aumentos não têm muita necessidade, mas vamos seguindo que já já você vai ver a necessidade deles nesse vídeo. Um outro detalhe ruim nesse jogo, que eu sinceramente não sei quem foi o gênio que teve a brilhante ideia de inserir isso aqui, é de que durante algumas fases tem armadilhas. É isso mesmo, você vai ser barrado por espinhos, torres de fogo, etc. E ter isso aqui nesse jogo em específico, pra mim é erro grave de level design, fora que também é coisa de corno. Mas aí você pode dizer: Ah, Lucave, mas a armadilha existe em qualquer beat'em up. E eu entendo que a armadilha faz parte do gênero beat'em up. Só que armadilhas fazem parte de gêneros beat'em up que funcionam na dinâmica pra isso. Em jogos que mesmo que exista a mecânica de armadilha, tudo flui muito mais natural durante os cenários. Agora pensa junto comigo, um jogo que já é lento, as coisas demoram cerca de 10 segundos pra acontecer, os inimigos parecem estar desfilando em vez de lutando, então como eu, desenvolvedor de cenários, posso otimizar isso? Já sei! Eu vou colocar a armadilha aleatória pelo cenário, pra quando o player apertar pra frente 2 vezes e sair correndo, dar de cara com uma delas e receber um dano de graça. My God. Por conta dessa adição, você pode simplesmente acabar tendo que começar uma fase inteira de novo, porque tava com pouca vida, resolveu avançar correndo porque esse jogo é lerdo pra cacete, mas aí deu de cara com uma armadilha e acabou morrendo. Level design que fala, né? Logo, o único jeito realmente seguro de avançar sem grandes problemas é andando. Nada de correr. Eu acho bizarro porque parece que eles estavam fazendo de tudo pra deixar o jogo mais devagar até onde não tinha necessidade. Seu personagem bate rápido e tem bons combos? Põe os inimigos mais lentos do mundo pra fazer contraste. Dá pra correr pelo cenário e ganhar um tempinho a mais com isso? Põe a armadilha pra barrar o progresso do player. E isso que eu nem citei momentos que o jogo te obriga a limitar o seu ataque. Você fica cercado por uma armadilha de um lado, enquanto os inimigos custam uma eternidade pra aparecer um pouquinho que seja no outro lado da tela. Eu sei que eu tô reclamando muito sobre a lerdeza desse jogo, é o primeiro vídeo. Nossa, o Lucave já tá metendo pau no jogo, meu Deus, eu vou dislike, acabou. Mas é um aspecto que realmente me irritou. E eu gostaria muito que vocês, após esse vídeo, jogassem Reign of Apocalypse para verem se isso surte ou não o mesmo efeito em vocês. Depois volta aqui nos comentários para me dizer. Fico me perguntando também, numa parte meio ilógica da minha cabeça, talvez, se essas decisões foram propositais da equipe de desenvolvimento, visando aumentar o tempo da gameplay, já que esse aqui foi o tempo que eu levei para fechar o modo história com o Wolverine, que eu achei relativamente curto. Só que são as vozes da minha cabeça falando mais alto que eu, e a gente nunca vai saber disso. Continuando no avanço do jogo, a gente é apresentado ao personagem Forge, que agora se intitula como Gênesis e nos diz que foi ele que criou o portal que pode levar os ex-merda de volta pra casa. E por consequência disso, o Sabão Nu tá querendo pegar o Forge pra trocar umas ideias com a mão fechada na fuça dele. Evento canônico, segue o jogo. Na fase 7, esses inimigos aí aparecem, eu não faço ideia de quem sejam, fico devendo essa informação. O jogo também não vai me dizer, então ele também está te devendo essa informação, perdoem minha falta de conhecimento. E aqui na fase 7 a gente também descobre um detalhe que é interessante por parte da Digital Eclipse. Certos cenários possuem subchefes antes dos chefes. Detalhe esse que eu gostei bastante, porque isso mostra ainda mais o capricho que a produtora teve individualmente em cada um dos antagonistas, dando a cada um deles animações únicas e variando bastante na quantidade. Mas como nesse jogo toda coisa boa tem que vir acompanhada de algo ruim, é aqui nessa fase que você também descobre que alguns inimigos te atacam mesmo estando fora da tela. Mais um erro básico de level design. Um outro erro que eu percebi é que por algum motivo alguns inimigos ficam bugados e passam a não receber dano nenhum seu. Você bate e nem consta a colisão de ataque neles. O pior é que socorre com uma certa frequência, o que só joga mais sal na ferida que essa altura do campeonato não tá mais só aberta, ela tá arrombada e não aguenta mais tanta dor. Mas após essa tortura toda, a gente vai pro estágio 9, matamos mais uns minions de Apocalipse e derrotamos o Colossus. Seguindo pro estágio 10, fazemos a mesma coisa, perdemos mais tempo com os inimigos lentos e derrotamos o Samurai de Prata. E se preparem, porque esse estágio é o mais injusto com o player no jogo inteiro. Ele junta tudo de ruim que eu citei até agora em série aqui, possivelmente com meio de tortura. Vai ver a cara do Xavier lá no menu principal, não é de dor de barriga, mas é de desgosto de já ter zerado isso aqui 4 vezes igual eu e ter começado a pensar que talvez os planos do Magneto não sejam lá tão ruins assim. O Caio, por acaso, se é opinião própria sua e tu tá usando o Xavier pra expressar? Eu não vou te dizer. Passamos pra fase 11, enfrentamos o Arcanjo e... Lembram quando eu falei lá no começo do vídeo de que o cenário desse jogo era inconsistente? Pois então, dá uma olhada no tamanho desse carro com relação aos personagens no cenário. A menos que esse carro seja do Juggernaut, eu acho que esses desenvolvedores erraram um pouquinho a mão nas proporções. E em frente ao carro gigante, a gente bate de frente com o Bishop, que guarda o último caminho pro portal de teleporte. Derrotamos ele e partimos pro último estágio do jogo.
Ufa, finalmente chegamos ao último cenário. O caminho foi árduo, lento, bugado e injusto, mas tudo nos preparou para esse momento e agora nós precisamos usar tudo o que temos para derrotarmos o Apocalipse e levarmos nossos X-Men finalmente de volta para casa. Estamos na área azul da Lua de Fogo, onde precisamos primeiro passar por diversos adversários até chegarmos ao vilão principal, mas não sem antes enfrentarmos Pyro, no meio do caminho, que pretende estragar nossos planos. Continuamos avançando, mais inimigos tentam nos deter a todo custo e precisamos usar toda a força se quisermos sair daqui com vida. E então, tudo culmina nesse grande momento. A luta contra o primeiro mutante na Terra, em Sabanur, o Apocalipse. Cara, eu não acredito que fizeram isso aqui, sem brincadeira. Você passa o jogo inteiro se preparando para esse momento que culmina em todos os acontecimentos e diálogos do jogo, e ele é simplesmente horrível e mal executado para piorar. E não me entendam mal, o Apocalipse é intimidador pra cacete aqui, também com boas animações de sprite, assim como os outros chefes e subchefes desse jogo, com alta variação de ataque, uma boa quantidade de combos. O problema é que toda a atmosfera não favoreceu em nenhum momento a grandiosidade desse vilão. Temos os mesmos inimigos genéricos e cansados aqui, um cenário que parece ser feito de barro e lama, utilizando de cores muito sujas em grande parte dele, a mesma trilha sonora que você já ouviu desde o início do jogo já tá de saco cheio, e um vilão final que me deu menos trabalho que o Juggernaut, por exemplo. Eu vou ser sincero pra vocês e dizer que esperava muito mais desse final. De repente a culpa foi até minha por ter criado muita expectativa. Mas tem uma coisa aqui que salva esse final. E essa coisa se chama a essência do Wolverine que a Digital Eclipse colocou nesse jogo. Depois de derrotar o Apocalipse, os mutantes já estavam indo embora pra casa, prestes a entrar no portal, e o Wolverine tem uma ideia brilhante. Iniciar o programa de autodestruição Gênesis, que vai fazer tudo naquele universo e pelos ares, mesmo o Apocalipse e seus lacaios já tendo sido derrotados. Cara, e eu achei isso aqui muito do caralho. Isso é muito a essência do Wolverine. Puta que pariu. Esquece tudo que eu reclamei, jogo 10 de 10, fino, senhores. Após isso, Wolverine, Tempestade, Vampiro e Chico Lopes retornam pro seu universo original. Xavier finalmente terminou seus afazeres no sanitário, mas por algum motivo continua sentado. E agora o carecão aqui intrometido quer saber sobre essa longa viagem que a equipe X acabou de realizar. Lobão diz que o professor Caganeira não sabe da missa à metade, e se você reparar ao fundo, eles deixaram o cara todo arrebentado, simbolizando que ele realmente ativou a autodestruição Gênesis. Detalhes, meus amigos. Sobe a tela de créditos e você é levado de volta ao menu principal, para continuar com uma nova aventura mutante. Infelizmente aqui, para uns, não temos um New Game mais, caso você quisesse começar tudo de novo, mas dessa vez com as melhorias da jogatina anterior. Uma pena, cara, porque ia ser legal, sabe? Poder sair varrendo seus adversários só pra descontrair, mas não tem e ponto final. Numa segunda run, eu decidi ir com Chico Lopes, o líder do grupo. E lembra que eu elogiei as sprites desse jogo e todos os detalhes delas? Eu vou manter isso ao tio Chico aqui. Tudo bem que ele parece que tá sempre corcunda e perdido pelo cenário, mas pelo menos o detalhamento do personagem continua legal, ele se sobressai bem por cima da tela do cenário, então justiça pra quem merece justiça. A gente segue, avança pelos cenários e logo repara uma coisa: o personagem que sempre acha que tá tomando cartão vermelho no futebol, parece que foi feito no intuito de ser o modo fácil desse jogo. Ele não tem grandes combos, não tem muita variedade de ataques, mas esse soquinho frouxo aqui é o que vai deixar qualquer coisa mais quejável nesse jogo. E eu não tô brincando não, esse soquinho cheio de má vontade dele vai te provar que dá pra zerar uma run inteira fazendo só isso. Você pode causar um stun em basicamente qualquer inimigo que for atingido por essa torreta de socos. E eles ficam lá sendo macetados até a barra de vida zerar. Eles não têm nenhum tempo de reação contra você. Tá, pra não dizer que esses socos são completamente God Mode, toma cuidado pra não acabar socando o inimigo quando ele estiver na animação de ataque, porque isso vai gerar uma trocação de soco onde quem zerar a barra de HP do outro primeiro ganha. Por algum motivo o jogo stuna o inimigo na última animação dele, então tem como ele ser stunado te atacando. É meio esquisito ser stunado atacando, mas é isso aí. Mas então você vai indo até o final, upando seu novo personagem, mas nada muda com relação à sua gameplay anterior. Não tem balão diferente ou novas fases, os vilões são os mesmos até o final, e eu não preciso citar mais detalhes do zeramento do Chico por conta disso. O máximo de variação vai estar nos seus ataques especiais e movimentações, que são distintas para cada um dos personagens. Até aí, tudo bem. Padrão beat'em up. E a próxima que eu vou estar zerando dessa vez vai ser Aurora Monroe, a nossa querida Tempestade e também conhecida como a mulher da minha vida. A Tempestade tem ataques e combos bem interessantes para se explorar, mais até que o próprio Wolverine, e você rapidinho vai perceber que esse é o foco da gameplay dela. Fazer combinação de ataques especiais, juntamente com ataques leves e pesados, podendo balancear um combate tanto próximo quanto à distância, é muito bom aqui com ela. Como os inimigos são da versão do Snyder Cut, não vai ser muito difícil você conseguir acertar alguns ataques bem legais, que são uma maravilha de executar. Mas ao mesmo tempo é esquisito que o combo comum do botão A dela, na maioria das vezes, não entra. Eu tentei bater um pouco mais perto, tentei bater mais longe, o combo parecia que não
registrava, ou que só registrava quando queria. Por conta disso, vocês precisam se atentar bastante ao ataque inimigo, porque ela acaba sendo facilmente derrubada graças à não resposta dos comandos de ataque. A cada 10 segundos, por exemplo, você pode ver sua deusa do tempo indo ao chão. Sei lá, parece que a essa altura da programação do jogo, a Digital Eclipse já tava ficando de saco cheio ou não contou que alguém realmente ia zerar 4 vezes o jogo lerdo deles. E uma coisa que eu não citei até então e que o jogo tem é o tempo horrível de knockback, que é o tempo que a gente tem para se recuperar de um dano recebido após o nosso personagem levantar. Aqui esse knockback, se for 1 segundo, é muito. Você vai sentir o peso disso com a tempestade e com a vampira tranquilamente, vai por mim. Então, mais uma vez, pela milésima vez, tomem cuidado com isso também, porque a tolerância de dano aqui é um pouquinho inferior se comparado aos 2 integrantes já citados aqui. E a tempestade passa um pouquinho mais de dificuldade com os chefes também. Quer um exemplo? Com Wolverine e com Ciclope eu não cheguei a usar nenhum continue pra zerar o jogo. A tempestade foi a primeira que me fez usar algum continue, porque a gameplay com ela, apesar de ser um pouquinho mais combada, ficou nítido que é um pouco mais complicada. Mas aí tudo passa novamente, a gente chega no final, chuta a bunda do Darkseid mutante mais uma vez, esse que já deve estar de saco cheio de ficar levando porrada em looping, sobe os créditos, vamos pro próximo personagem. E é chegada a pior parte desse jogo, infelizmente, a parte que menos quiseram programar pelo visto. A personagem que parece receber hate muito além daquela vampira da Ana Paquin nos cinemas. Chegou a vez da gameplay da garota sanguessuga, e meu amigo, vocês lembram da tela da seleção de personagens? Eu vou deixar no fundo aí de novo. Na da vampira diz claramente super força e absorção de poder mutante, e isso é tudo que ela não faz aqui. No começo do vídeo eu ainda lastimei de não ter uma seleção de dificuldade mais alta para esse jogo, caso eu quisesse rejogar para descobrir como é que é. Mas jogar com a vampira fez eu me arrepender disso e eu descobri que ela é a versão mais difícil desse jogo. A coitada ficou basicamente como o modo Mutants Must Die aqui, cara. Literalmente. Eu não entendi por que fizeram a vampira ser tudo aqui, menos a própria vampira. Ela é a única personagem que sofreu isso, de não ter nada característico no seu moveset que seja de acordo com seus poderes. Ela é uma random com golpes terríveis, combos piores ainda, difícil de encaixar, mas que tá vestida de X-Men. E essa é a única explicação que eu vejo. Porque fora isso, eu não vejo lógica nenhuma dela ter sido inclusa nessa equipe, porque nada dela é legal ou funciona aqui. Os combos normais do botão A, assim como os da Tempestade, também não entram, mas pra piorar ainda mais, os combos especiais também parecem que não funcionam direito. Ora acerta 3 inimigos, ora acerta 1, às vezes você manda um combo e não acerta nenhum. Como eu me irritei com essa personagem, cara. Cara, olha o golpe especial dela. Essa porra faz um gomo-gomo do Luffy, mano. Tá de sacanagem. O que isso tem a ver com a vampira? Se caso você não conheça a personagem, não sabe as cores do uniforme dela e talvez queira descobrir quem seja essa personagem por meio de habilidades, boa sorte, meu amigo. Porque isso aqui é qualquer coisa, menos a vampira. E é bizarro parar pra pensar no quão poderosa a vampira é, tendo em vista de que graças aos poderes dela foi possível ela até adquirir o patamar ômega dentro dos mutantes. E não sou eu que tô dizendo não. E tudo isso, todas essas informações pros caras fazerem uma vampira que nem sequer absorve o poder de ninguém aqui nesse joguinho. E olha que eu nem tô falando como fã assíduo da Marvel, porque eu realmente não sou. Eu tô sendo crítico só. Agora imagina os verdadeiros fãs do personagem quando pegaram ela pra jogar e perceberam que a única coisa que fizeram de referência aqui, além de aparência e uniforme, foi esse take aqui. E pra jogar mais sal ainda nessa ferida, ela é a personagem que mais recebe dano e a que mais cai pelo cenário. Metade da sua gameplay vai ser no chão e dizendo pra si mesmo com muita raiva: referências. E olha que essa minha indignação é só durante a escrita desse vídeo, hein? Durante a gameplay eu me mantive bastante calmo e atento na tela, buscando otimizar meus ataques, tentando não sofrer muito dano, visando a vida bônus que alguma fase podia me dar no final, coisas que com a vampira virá algo crucial pra você continuar. Ah, qual é, Lucas? Vai ver que só você não conseguiu jogar direito com ela e outras pessoas conseguiram. Cara, mas isso é algo que nem pode ser posto em parâmetro, porque é óbvio que alguém nesse mundo teve menos ou mais dificuldade do que eu pra fechar esse jogo com a moça de mecha dual color. Isso funciona pra tudo na vida, em videogame não vai ser diferente. Cada player tem sua própria experiência e você experimentar algo ruim não vai deixar de ser ruim só por ter sido mais fácil, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. O mesmo vale quando é o contrário. Dark Souls, por exemplo, é uma série difícil que só o diabo e ainda assim são jogos excelentes pra mim. Eu zerei suando com controle ou mouse e teclado, enquanto tem gente por aí que zera Souls-like com tapete de dança, ou pior, vendado. Mas pra muitos também, jogos Souls são só pra passar raiva e não servem como entretenimento. E tá tudo bem. Como eu falei, cada player, cada pessoa lida com determinadas situações de forma diferente. Então não adianta falar que eu joguei mal e você jogou melhor, porque isso não muda o fato da vampira ser uma personagem vazia, com golpes incondizentes e uma variação horrível nas suas combinações de ataque. E eu acho isso uma pena, cara. Uma das personagens aparentemente mais fortes do grupo ficou igual uma donzela perdida pelos cenários. E pra piorar, quem tem que salvar essa donzela somos
nós, que nem temos muitas opções de moveset na coitada pra poder fazer algo por ela. Mas continuando, depois de muito sofrimento, alguns contínuos e alguns game overs, porque sim, isso aconteceu comigo aqui durante a gameplay da Vampira, bugs também, inimigos lentos e tudo que havia de ruim, eu finalmente cheguei no apocalipse com a Vampira, derrotei o doidão azulado e lavei a alma. Vi pela milésima vez essa tela do professor laxante, o Wolverine ainda me tira um sorriso por ter explodido tudo, mesmo já tendo encerrado o assunto, e finalmente, fim. Fim, né, Lucavi? Não? Então, digamos que eu sou masoquista e eu decidi ver o que mais dá pra fazer desse jogo, já que ele é um produto do Game Boy Advance e que com certeza existem cheats pra esse carinha aqui. E fuçando no pai Google, eu descobri que temos os clássicos cheats de vida e poderes infinitos, já muito conhecido no mundo do macete do Game Boy. Eu não vou utilizar porque eu não vejo graça nisso, mas também descobri uns cheats bem interessantes, onde, por exemplo, a gente pode jogar com todos os inimigos do jogo, sejam os minions ou chefes. Dá pra simplesmente descer o cacete em todo mundo usando o Apocalipse. Mas sabe qual foi o personagem que mais me chamou a atenção aqui? A Psylocke tá nesse pacote de personagens jogáveis via cheat, e ela foi quase completa, tirando um ou outro frame que ela fica bugada. E isso me fez pensar na Vampira, cara. Já que haviam colocado uma personagem que não ia utilizar nada dos seus poderes, poderes esses que, lembrando, estão descritos antes mesmo de você começar a jogar, por que não deixar então a Psylocke como integrante do quarteto e a Vampira como lacaia do Apocalipse e uma possível chefe em algum cenário? A Psylocke tem poderes bem mais condizentes com o que foi proposto à Vampira. Ela é ágil e seria bem mais plausível ter ela na história principal do que a nossa garota de mecha dupla. Então a pergunta que me sobe na hora é: por que a Digital Eclipse não seguiu esse rumo? Por que ela não pensou nisso? Ou se ela pensou, por que não utilizou essa ideia? Infelizmente pra nós, nunca saberemos. X-Men Reign of Apocalypse é um jogo problemático, querendo ou não. Talvez você possa até ter achado que eu peguei no pé demais desse jovem adulto de quase 23 anos de existência. Ele é muito lento para um beat'em up, esse que é quase disparado seu maior defeito, não recebeu o devido polimento em sua gameplay, e a divisão artística talvez poderia ter tomado decisões melhores, como a gente viu ao longo desse vídeo. Mas ele foi a primeira tentativa da Digital Eclipse com o universo Marvel no portátil da Big N, já que esse saiu no mesmo ano de lançamento de GBA, lembra? Então, mesmo com tantos problemas, eu realmente consegui apreciar um pouco esse carinha aqui. É um jogo simples, bem curtinho se a gente parar pra ver, mas que pelo menos pra mim me divertiu por boa parte do tempo que eu escolhi passar com ele, salvo alguns personagens. Ele não é nem de longe um jogo perfeito, você com certeza vai achar opções muito melhores de beat'em up no próprio GBA, mas foi um bom amigo nessa jornada. Talvez um amigo que esteja sumido e quando aparece ainda tem tempo pra te irritar durante o caminho, mas nunca um amigo que você não quer que esteja contigo. Às vezes tudo que a gente precisa é de algo mais simples e direto ao ponto no mundo dos games, que desliga um pouco a nossa mente e não precise exigir tanto do nosso cérebro com mecânicas e tutoriais complexos. E se você tá procurando um respiro desse mundo atual dos games, ou só uma opção de entretenimento para uma viagem de 4 a 5 horinhas de trajeto, esse cara aqui vai ser um bom amigo. No fim das contas, eu me sinto feliz em poder ter conhecido Reign of Apocalypse, sinceramente, e de ter dado uma chance para esse pequeno grande mutante. E mais feliz ainda em poder ter compartilhado isso com vocês durante todos esses minutos. Esse é meu primeiro vídeo fora dos shorts, e no começo, pode acreditar, eu tava com medo, como quase todo iniciante ansioso em qualquer assunto que ele considere sério. Vocês não fazem ideia. Eu escrevi isso aqui inúmeras vezes e reescrevi só na tentativa de deixar algo bem redondinho e bem humorado pra você que me assistiu. Eu espero de coração que eu tenha causado essa boa comunicação de que acredito ter criado com vocês. E se possível, peço por favor que deixem o like, se inscrevam no meu canal e ativem o sininho de notificações, caso eu tenha sido uma boa forma de entretenimento pra você e caso você queira me acompanhar nos próximos vídeos. Prometo entregar sempre conteúdos com cada vez mais qualidades, diversificando o tema dos jogos às vezes, mas sempre sendo bastante crítico e bem humorado por aqui, mantendo a mesma constância do canal. E então foi isso. Nos vemos no próximo vídeo, meus queridos. 3, 2, 1, fui!